Linha de Frente. Fala, meu povo, eu sou Rodolfo Marizzi e está começando mais um Linha de Frente. Hoje os convidados são, pela primeira vez, Márcio Moraes. Estamos acostumados a te ver nos canais de viagem por aí, né? Pois é. Nós vamos ver se você é tão bom na política, sempre na viagem. Eu gosto, viu, Rodolfo? Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado. Sempre uma honra estar num programa com gente bacana, Alessandro, Daniel, Palum. Já está preso e ele já sai apresentando. Um bom apresentador já sai apresentando os convidados, né? Obrigado pelo carinho. Delegado Palumbo, meu amigão delegado Palumbo. Prazer estar aqui mais uma vez, Rodolfo. Obrigado. Márcio, Daniel. Essa aqui é uma... Nós estamos começando a linha de frente. Nós estamos começando a linha de frente diferente hoje. Eu falo o nome e eles falam em cima. Alessandro Negão. É isso, estamos aqui. E ele, Daniel Lopes, que esteve no meu podcast essa semana. Obrigado. Enorme. Eu que agradeço o convite aí. E aí, vamos aí. Eu tô no piloto dessa nave aqui, mas o Linha de Frente é seu que está em casa. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos com tudo, porque olha só, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar destinou R$200 mil à cooperativa Terra Livre do Rio Grande do Sul, que é vinculada ao MST. Segundo informações do jornal Gazeta do Povo, os recursos passados têm como objetivo a aquisição de 3 veículos para visitas aos clientes, com a intenção de aumentar a comercialização dos alimentos produzidos. Eu até engasguei aqui, Negão, nessa aquisição de 3 veículos para visitação de clientes, porque quando qualquer entidade que é vinculada ao MST já me causa um embrolho aqui. Para você, não? Primeiramente, olá para todo mundo que está em casa aí, meus colegas aqui de bancada. Assim é fácil, hein? Assim é só alegria, duzentinhos assim, do nada, para comprar 3 carros, e nem vai ser o carro popular aí que o nosso querido presidente queria, porque senão seria 180 mil, ia sobrar 20 aí, né? Pelo visto é um carrinho um pouquinho melhor. Eu fico pensando, Rodolfo, sabe em quem? Eu fico pensando no dono de ferro velho. Eu fico pensando no dono da lanchonete. Eu fico pensando no dono da padaria. Eu fico pensando no fazendeiro que não é ligado a nenhum movimento. Eu fico pensando nas cooperativas de fazendeiros, de pequenos produtores que não são ligados a nenhum movimento. Como essas pessoas fazem quando elas precisam de um carro novo para visitar os seus clientes? É muito simples. Elas têm que trabalhar de sol a sol, elas têm que acordar 4 horas da manhã e ir dormir 10. Entendeu? Rezar para que venha um tempo bom, para que elas possam ter uma boa produção. Rezar para que as estradas, quando der alguma chuva, elas não fiquem todas cheias de buraco, porque provavelmente houve ali um roubo ali na hora de fazer essa estrada. Elas têm que rezar para que a economia esteja bem, para que a pessoa que vai comprar o produto delas consiga comprar tudo, para daí sim, depois de pagar as continhas, depois de pagar o imposto, que o governo com certeza vai cobrar, aí sim elas podem pensar em fazer um financiamento para conseguir um carro para poder ir lá, para poder ir visitar os clientes. Mas não, se você tiver coligação com alguma coisa, com algum movimento, aí é muito mais fácil. Você recebe R$200 mil de grátis, assim, ó, de graça, entendeu? De grátis, assim, popularmente falando, né? Para você poder comprar o veículo que você quiser. Enquanto você estava falando aí, Negão, eu estava aqui buscando na internet países europeus que investem em cooperativas no Brasil. E são muitas. Principalmente, já vou caminhar essa pergunta para você que adora uma geopolítica, né? Você tem um canal gigantesco no YouTube, você adora falar dessa geopolítica. Vários países investem em cooperativas no Brasil, mas a Espanha é um dos países que mais investe em cooperativas aqui. Por que essas cooperativas do Brasil, então, ou principalmente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura, investem em só uma, nesse caso, que é ligada ao MST, e não as outras que são mantidas, talvez, por cooperativas espanholas ou empresas espanholas no país? Há uma discrepância de valores, há uma discrepância na política aqui, não há? A discrepância que eu vejo até aqui é a ideia de comercialização, né? Porque os veículos são para visitar cliente com o intuito de aumentar a comercialização. Por que será que, em vez de comercializar, eles não conseguem uma maneira de distribuir gratuitamente esses alimentos, né? Talvez fosse mais interessante assim, pelo menos mais coerente com aquilo que Marx escreveu em 1848, lá no Manifesto do Partido Comunista, né? Agora, é claro que a gente vê uma briga muito grande, já que você citou a Espanha, Rodolfo, porque tem uma briga agrícola enorme acontecendo. A gente sabe que esse acordo do Brasil com a União Europeia
ainda está emperrado porque o Macron, ele se faz de amiguinho agora do Brasil, mas ele foi um dos grandes atrapalhadores aí, dificultadores desse acordo, porque eles sabem que o Brasil é uma potência agrícola, né? Então a União Europeia não está querendo abrir muito caminho para a nossa produção agrícola lá, não. Acho que a Espanha está dando uma desperta e já está colocando dinheiro aqui para poder garantir o seu próprio alimento, porque você que é brasileiro aí, talvez não dê tanto valor à comida que você tem em casa, mas lá na Europa você comer carne é um negócio bem difícil e caro também. Perfeito. Meu amigo delegado Palumbo, quando nós noticiamos aqui algo desse tipo, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar deixou R$200 mil para uma cooperativa ligada ao MST, parece que é um tapa na cara da sociedade. Aí vem um negão com um argumento muito inteligente, dizendo que e o fazendeiro que tem a cooperativa que não é ligado a nenhum movimento? Como é que eles ficam nesse caso? A política não é para todos, o dinheiro não deve ser investido para um todo, principalmente nesse setor? Eu concordo com o Negão. O dinheiro deste governo aí é para os amigos dos amigos. Eu fico imaginando, como o Negão falou, o produtor que está ali ao lado e que não recebe absolutamente nada do governo. Isso é um esculacho para o dinheiro público. É um escracho. É como você falou, Rodolfo, é um tapa na cara da sociedade. Dinheiro público não foi feito para isso. Eu continuo pensando e não mudei uma vírgula. O movimento dos trabalhadores não, dos sem terra, é um movimento criminoso que invade terras e ainda recebe dinheiro da União, fruto do meu imposto, do seu que está do outro lado da TV, do Negão, de todos nós que estamos nessa mesa, nós que pagamos esses veículos aqui, e o produtor do lado não recebe absolutamente nada. Ou seja, o dinheiro público usado para amigos dos amigos, para fortalecer esse movimento que invade, que comete crimes, que ninguém descobre qual que é o CPF deles, ninguém sabe de nada. Então é um tapa na cara da sociedade, vai ser assim durante o governo inteiro. Infelizmente, os deputados de oposição tentam fazer alguma coisa para barrar, mas cada vez mais diminui esses deputados de oposição. Muitos deles estão sendo rendidos pelo poder, pelo pseudo-poder das emendas. É uma vergonha, é um esculacho. Dinheiro público não foi feito para isso. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo na fila dos hospitais, no SUS. Não tem atendimento, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem nada, não tem remédio. E esse governo aí que prega paz e amor, dando dinheiro para esse pessoal que invade terra. Perfeito. Márcio Moraes, você que já viajou muito por aí, você pode dizer com propriedade, R$200 mil dá para comprar uma boa caminhonete. Você não acha, olha só, estou aqui só nos meus pensamentos aqui, que talvez, ao invés de eles comprarem 3 carros, porque vamos supor, um carro de 90 mil, 90, ainda não dá, tem que ser um carro de 80, 85, que é um carro popular. Esse carro popular não é preparado para andar em fazenda, em ruas de terra, não é preparado. O carro popular é feito para andar no asfalto aí, na Marginal Tietê, em outros lugares. Agora, caminhonete não. Você não acha que eles podem vir lá na frente com um argumento de, nós, ao invés de a gente comprar 3, nós compramos um muito bom. Você não acha que pode vir um caso desse ou não? Ô, Rodolfo, vamos lá. O tema é delicado, né? O tema é extremamente delicado. Vou discordar um pouquinho do Palumbo. Eu estive recentemente numa feira aqui no Parque Água Branca, certo, do Movimento Sem Terra, e eu confesso a você que eu fiquei impressionado, viu, Negão? Primeiro porque eu conhecia o movimento, mas não tinha ainda esse contato pessoal de ver o movimento fazendo uma feira e vendendo produtos de assentados dos últimos 2 anos. Eu confesso que eu fiquei muito impressionado, número 1. Primeiro impressionado pro lado positivo ou pro lado negativo? Extremamente positivo. Ok, vamos lá. E não vou aqui entrar aí nesse mundo de polêmicas do MST, que eu acho que tem gente que trabalha, gente séria, assentados, que dão lá duro, levanta, como a gente estava falando aqui, 4 horas da manhã e trabalham. Eles têm salário? Essas pessoas são vivem do assentamento. Eles vivem do assentamento. Da produção e venda. E qual que é o benefício deles? A venda do produto que eles fazem. O único benefício que eles têm é, quando eles recebem a terra, eles preparam, eles aram a terra e aquele... Posso mudar o verbo receber para invadir? Não. Vamos colocar... Olha, eu não sei, mas tem
alguma coisa invadida agora pelo MST? Não, opa, não que eu saiba. Não, vários, nesse momento não. Na verdade, nesse momento, eles me mostra um. Eles deram uma parada. Não. Só um minuto. Não que deram parada, Paulo, não tem nenhum. Nós temos. Eles estão mal informados. Não, calma, só um pouquinho. Nós temos nesse momento. Vou colocar fogo aqui, porque. Nós vamos colocar, mas aqui, sem Assim imprimir quando eu falar, por favor. Nós temos nesse momento. Podemos falar, mas não podemos mentir. Márcio, só um segundo. Nós temos nesse momento. Eu só quero. Enfim. Você vai conseguir, mas eu posso só. Tá. Deixa eu só colocar aqui para É o dono do programa, vamos pode lá. falar tudo aí. Nesse momento, nós temos o maior índice de invasões dos últimos 16 anos. Isso aqui não é fake news, isso aqui é fato. No governo Jair Bolsonaro, nós tivemos um número muito inferior em 4 anos do que está tendo agora nos 6 primeiros meses de governo Lula. Isso é um fato. E a gente não pode ir contra os fatos, ok? Existem muitos acampamentos nesse momento. Talvez o acampamento que você está se referindo... Não invasão. Só existe o acampamento porque o acampamento depois que invadiram. Vamos fazer o seguinte? Eu vou deixar você terminar seu raciocínio. Vamos lá. E aí, eu acho o seguinte, Rodolfo, às vezes, tudo que é ligado ao MST tem um certo preconceito. E eu pesquisei essa cooperativa Terra Livre, antes da gente entrar aqui no programa, e pesquisei mesmo. Eu não vi nada em contrário. Agora, eu acho o seguinte, no Brasil a gente tem muitas ONGs, muitas cooperativas, aliás, um excesso de ONGs. Eu concordo com vocês aqui, eu acho que existe um abuso geral na formação de ONGs nesse país. Eu acho que precisa mais monitoramento, mais investigação e precisa averiguar se realmente essas ONGs estão, se o dinheiro destinado é para o fim dessas ONGs. Mas vamos na notícia, então. Não vamos esquecer as invasões. Vamos colocar só a notícia. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar destinou R$200 mil à cooperativa Terra Livre do Rio Grande do Sul, que é vinculada ao MST. Ponto. Não é estranho para vocês? Para alguém na mesa? Eu vou jogar na mesa. Por favor, Negão. Se você pensar bem, foi pouco. Artistas aí receberam quase 5 bi de Rouanet. Quantas pessoas conseguiram cargo que vieram lá da esteira já das eleições? Quantos conseguiram cargo? Quantos conseguiram só nessa brincadeira aí de reforma a reforma esqueci o nome da reforma. Qual que é a reforma que acabou de acontecer agora? Tributária. Pessoal que veio da reforma tributária, quanto foi destinado só para conseguir pagar os deputados? Quase 7 bilhões. 200 mil foi até pouco, está atrasado. A gente está falando mais porque é o caso do MST que está ali com foco. Marco tem que entender um negócio também. O MST precisa disso. Precisa de pessoas como você que vão lá e olham a coisa... Márcio, desculpa. Que olham lá aquela coisa bonita, uma feira bonita. É óbvio que o MST também produz. O MST produz. Não produz o tanto que eles dizem que produz. Não produz na importância que eles querem ter, que eles querem se equiparar ao agro. E, cara, dá até dó, Alessandro, entendeu? Mas eles produzem, eles têm que produzir. Porque eles precisam das pessoas como você, que vão lá e vão ficar impressionadas. Entendeu? Eles precisam dessas pessoas que vão, eles vão fazer uma feira bonita. Eu comparo isso ao MTST. Eu, Alessandro, que trabalhou anos e anos com sucata, eu sei o que é uma invasão. Eu sei o que é um esgoto correndo na porta do quarto onde mora a pessoa com uma família inteira. Eu também sei. Mas não é nessa invasão, Márcio, que te convidariam. Vão te convidar para a invasão que tem ali a cooperativazinha, a cozinha, entre aspas, comunitária. Vão te chamar para ver a, entre aspas, biblioteca comunitária, que uma invasão... Eu já entrei em invasões que você olha assim, você não consegue dizer que é invasão, porque tá lindo lá dentro. Tá linda. Aquela invasão que já tem 15, 20 anos, ela tá linda. Agora, aquela invasão que ela tem 2, 3 anos, aonde primeiro destelharam toda ela, onde primeiro depenaram toda a fiação dela, para depois começar a colocar a gente para dentro, essa tá feia. Essa o cara tá, às vezes, até pagando aluguel para estar vivendo ali. Eu sei que é bom deixar isso muito claro aqui no programa, que o Alessandro tá falando, o Alessandro... As pessoas que invadem não são as mesmas, as pessoas que invadem não são as mesmas que vão produzir. Exato. Produzindo no sofrimento de quem está perdendo a terra. E não interessa. Você nunca vai ser convidado para essa.
Eu acredito. Vai ser convidado para aquela bonitona. Eu acredito. A feira era uma beleza. Tanto é que eu vi aquele pessoal indo. O meu diretor aqui, soprasse no meu ouvido, por favor, quanto custa o arroz produzido hoje pelo MST, tá? Que é o arroz orgânico, que é o único arroz que eles produzem. Tá, quanto? Ok, vamos lá, seguimos aqui. Bem, eu quero dizer o seguinte, Alessandro, eu acredito que possa existir alguns abusos, eu acredito que possa existir alguma invasão, o governo, até onde eu sei, não concorda, invadiu terra produtiva, tem que sair, ponto. Essa é a orientação. Tem que ser preso, porque é um crime. O que fizeram, crime. O que fizeram lá na Bahia, eu concordo com você, é crime. Suzano, é um crime. Invasão é crime. É crime. Ponto final. E tem que ser punido. Agora, a parte que eu vi, como eu disse para vocês, o meu depoimento é em função de um mineiro que é meio São Tomé. Tem que ver para crer. Então eu fui lá, vi, conferi, Alessandro, e cheguei à seguinte conclusão. No que eu vi e outras coisas que eu vi em outras feiras, é lícito gente trabalhando, vivendo do que se vende da produção desses assentamentos dos últimos 2 anos. Exato. Portanto, eu concordo contigo. 1 quilo do arroz produzido por eles vai de R$6 a R$9, dependendo do local. Só essa informação aqui. Vamos lá. Tá, tudo bem. Tem que ver o custo disso aí também. Exatamente. Pra chegar no preço final. Como a gente não tem essa base para fazer a composição final, a gente também não vai saber se é caro ou se é barato. Mas enfim, o problema, Marcião, o problema tá na cúpula. R$35, 5 quilos. O problema tá sempre na cúpula. Esse é que é o problema. Eu não sou... Quem já segue a gente aqui, sabe que eu não sou o cara que chama o MST de terrorista, muito menos de grupo criminoso. Eu sempre falo que o problema está na cúpula. Eu conheço quem está na parte de baixo. Essa galera que o Márcio foi ver. Essa galera que já está produzindo. Mas o que o pessoal tenta maquiar com uma feira linda, com frutas bonitas, com o próprio Lula mostrando uma abóbora, entendeu? Eles tentam maquiar a cúpula, que é a cúpula que faz o pessoal invadir, é a cúpula que não tem um diálogo com o governo que foi eleito com a ajuda do MST, que estava em todos os comícios do Lula. Na verdade, MST e CUT são os únicos que são realmente fiéis. O resto foi fiel a outra coisa. E estão ganhando muito mais do que esses dois. A gente está aqui discutindo 200 mil, mas a gente tem que pensar também quanto foi para a Rouanet, quanto foi agora na reforma administrativa, quanto foi de emendas parlamentares, quanto foi de O dinheiro público é sempre no esculacho, é sempre para os amigos dos amigos, não adianta. Se essa reforma tributária fosse boa, não precisava de 7 bi, 10 bi para ela ser aprovada do jeito que foi aprovada, às pressas, de qualquer jeito, com 150 páginas para ler ali em 1 hora, 2 horas, e você decide aí, não está aprovando, vamos despejar dinheiro. Vai para a segunda votação, vamos despejar dinheiro. E eu acho uma baita de uma sacanagem você investir nesses movimentos, enquanto o trabalhador não tem isso. Não tem isso. Por que sempre para eles? É muito bonita aquela feira, aliás, é perto do meu escritório político. É uma beleza. Mas quando eles invadem terra, sim, invadem terra produtiva, eles invadem, são criminosos. E não é só terra, não. É imóveis de gente. E não interessa que está lá desalugada, não interessa. Alguém trabalhou para comprar aquela terra, alguém trabalhou para comprar aquela propriedade. E se veio de herança, eu me coloco num exemplo prático. A minha mãe é uma mulher que saiu da periferia de Perus, que é uma baita de uma quebrada aqui de São Paulo. Começou a trabalhar com 8 anos, prosperou às custas de muito trabalho e comprou dezenas de imóveis. Alguns estão desalugados. E aí vem um bando de vagabundo criminoso, invade porque a minha mãe não consegue alugar. E eu não vou concordar com um movimento desse nunca, nunca, porque eu sou filho de uma mulher periférica que trabalhou muito, suou para ter as coisas, não foi dado pro governo, não. Não foi dado 200 mil para ela comprar as coisas, não. Então não vou concordar com o movimento dele. É muito linda essa você vê quando o Negão fala e quando o Palumbo fala, há um peso maior na oração dos dois aqui, porque eles vivem isso. É muito fácil a gente falar do movimento quando você vai ver o movimento, por exemplo, eles te mostram apenas aquilo que você quer, sabe? O movimento do Sem Terra existe há mais de 20 anos. Não é um movimento novo, não é um movimento que chegou agora, é um movimento que já está aí há muito tempo. E é um movimento que pouco produz. Na verdade, nós só conhecemos o movimento do Sem Terra de verdade pelas invasões. Talvez ele tenha saído do propósito pelo qual ele foi criado. Opa, aí é uma outra discussão. Mas quando vem uma discussão dessa, de que 200 mil foram despejados de uma cooperativa que é linkada ao MST e outras cooperativas, como bem disse o Negão aqui, tá? Um argumento muito inteligente. Outras cooperativas que precisam dessa grana, eles não têm.
Esse é o ponto. Às vezes nem com Olha, empréstimo. exatamente. Nem com Nem empréstimo. Deixa eu contar uma coisa pra você. É uma burocracia danada. Ok, Deixa eu contar uma coisa pra você. Eu falei mais de 20 anos aqui do MST, e o Demetrios, meu diretor, tá atento no que eu tô falando e me corrigiu 40 anos. E o Eu acho que tem mais de 20 anos. Aconteceu até uma 40 coisa. anos. Aconteceu até uma coisa engraçada, viu, Obrigado. Rodolfo? Nesse dia que eu visitei o Parque da Água Branca, que eu tava junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é uma pessoa que tem muito discernimento, é um cara muito simples e é um político diferenciado, ao meu ver. Muito simples. E nós falamos assim, falei, Geraldo, nós vamos fazer o seguinte, a gente não vai experimentar nada, nós vamos comprar para experimentar, ou seja, vamos pagar. E aí, viu, Alessandro, nós compramos algumas hortaliças, compramos pão de queijo e nós experimentamos um produto pago, ou seja, nós pagamos para experimentar. E eu cheguei à seguinte conclusão. Claro. É um produto bem produzido, é um produto fresco e é semelhante àqueles que a gente compra nas melhores feiras de rua, que graças a Deus esse país tem, que acaba puxando para baixo só um o minutinho, preço. Eles são agricultores, é obrigação deles. Essa discussão do MST ainda não foi a primeira e não será a última, senhores. Tá bom? Nós vamos aqui noticiar muitas outras vezes. Tá bom? Mas olha só, para você, Daniel, presta bem atenção. Essa semana surgiram boatos de que havia um documento interno do Banco Central sugerindo que, abre aspas, assuntos afetos à comunicação com órgãos de imprensa fiquem subordinados diretamente ao presidente do Banco Central. Fecho aspas. Gabriel Galípolo, novo diretor de política monetária do banco, já falou que passou da hora da instituição baixar os juros e que a manutenção das taxas em níveis altos podem comprometer o crescimento do país. O que, olha só o que está dizendo isso, tá? O que dizem nos bastidores é que toda a exposição estaria incomodando o Campos Neto e, por isso, ele optou por colocar censura em seus diretores. É uma notícia que, na verdade, são boatos, tá? Abrimos aspas aqui. Você deve ter falado sobre isso nas suas lives, no seu canal, nas suas mídias sociais. Pega de surpresa? Existe esse ego do Campos Neto, será? Eu não sei, eu acho que é difícil também a gente criticar, todo mundo fala que absurdo esses juros altos e tal, realmente atrapalha, né, enxuga a economia, porque fica mais difícil pegar dinheiro emprestado, né, financiar uma casa, um carro, ou um computador, qualquer coisa que seja. As varejistas estão desesperadas já, né, porque os juros altos atrapalham muito o setor do varejo, mas é um peso muito grande também, porque esse cara tem um poder na caneta ali, que dependendo do que ele decide, e é claro que tem o Copom ali junto com ele, mas o que ele decide, ou ele tira uma massa de pessoas do emprego, ou ele dá emprego para várias pessoas. Eu não sei se é ego, não. Tá? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Mas fato é que o tema do Banco Central hoje é um tema vital no Brasil. Porque a gente viu agora que a prévia do PIB, né, que é o IBC-BR, colocou ali 2%, né, nas primeiras estimativas de queda do PIB só no mês de maio. É claro que todo mundo vai falar, Campos Neto, tá na hora de baixar esses juros. A economia já foi pro buraco, né? Exatamente. Já enxugou, a inflação está controlada. Então, para que manter esses juros tão altos? O anúncio do carro popular também contribuiu muito para isso. Contribuiu também. Mas o que é interessante é claro que o pessoal hoje do governo vai dizer aí, a culpa é dele. Caiu 2% por causa dele. Então a pressão vai ficando maior sobre ele. Aí começa a surgir isso aqui, né? Será que ele está tentando segurar os seus parceiros ali do Banco Central para não falar e tal? Mas eu acho que esse tema é vital. É importante a gente trazer porque conecta até com o primeiro. A gente viu que talvez o que tenha causado essa queda do PIB não tenha sido exatamente culpa do Banco Central ou do juros estar 13,75%. É porque está na entre-safra. E era o agronegócio que estava participando grandemente para que o PIB não caísse. Quando quando terminou a safra, foi pro buraco. Então, mais uma vez, a gente vê a importância do agro no Brasil. Se você tira o agro da conta,
O negócio fica terrível, fica sinistro. Bem colocado, Daniel. Nós sabemos a importância do agro aqui. Quanto mais a gente fala disso, mais as pessoas estão tendo a consciência de que o agro é muito importante. E olha só, Negão, depois dos boatos, a autoridade monetária se posicionou e disse que não existe nenhuma orientação interna para cessar a manifestação de qualquer dirigente. Abre aspas. Pelo contrário, os dirigentes do Banco Central têm sido incentivados a se manifestarem mais em público, o que pode se notar pela maior frequência em entrevistas e de outras manifestações públicas. De fato, o Banco Central vem ganhando uma grande, ganhando nome, vem ganhando corpo. Mas você não acha que isso também tem a ver com as falas do Lula em relação ao Campos Neto? Com certeza. O Campos Neto, na verdade, é um quadro que o presidente Lula vem pintando um monstro há muito tempo. Cada dia ele põe um pouquinho mais de tinta, nesse monstro e na percepção do quadro que Lula vem pintando, Campos Neto é um monstro horroroso. Galípolo é diretor, Campos Neto é o presidente. Então, vamos deixar muito claro, se Campos Neto deu ali uma ordem, um salve de que quem fosse conversar com a imprensa seria só ele não está errado. Por hierarquia, ele ainda poderia fazer isso. Eu concordo que já estava na hora também de baixar os juros. Mas o problema não é o Campos Neto. Como a gente já explicou aqui tantas vezes, o problema é o governo. O governo é gastão. E o governo gasta sem remorso. São 6 meses de gastança. Não existe nenhum plano de enxugamento. Muito pelo contrário. O presidente fala de boca aberta em mais gastos. Ele acabou de viajar para a África, já falou que vai rolar alguns incentivos por lá. A América Latina inteira está com o Pires na mão, já fazendo... tem presidente de outros países fazendo pronunciamento, dizendo que vai vir aqui, que vai pegar dinheiro e não sei o quê. O presidente da Argentina está mais aqui no Brasil do que na Argentina. Então, é esse tipo de coisa que faz os juros ficarem tão altos. Os juros, na verdade, só são... Os juros têm o peso de quanto o governo é, se ele é gastão, se ele não é gastão. Se é um governo gastão, os juros ficarão mais altos, porque como é que ele vai pagar? Gente, a gente nunca pode esquecer que governo nenhum, na verdade, não é só no Brasil, o governo não produz nada. A conta é muito simples, faltou dinheiro, o governo vai lá e espreme você mais um pouquinho. Espreme num impostinho aqui, espreme num impostinho ali. Eu vou dar 200 mil reais, como a gente acabou de falar na outra pauta ali. Não é do nada, não é da produção do governo, é 200 conto de imposto. Eu vou fazer um incentivo a não sei o que lá. Mais dinheiro do imposto. Você que não está participando do bendito E assim vai, né, Negão? Vai ter que pagar. É a mesma coisa agora. A gente tem que dar graças a Deus que a gente tem um presidente do Banco Central que não arregou. Porque se ele arrega... Baixa esses juros aí na canetada, meu Deus do céu, aí o Paulo Guedes teria razão agora. Porque o Paulo Guedes fez aquela previsão no podcast, ficou tão famosa, né? Que ele falou, em 6 meses a gente vira Argentina e 1 ano a gente vira Venezuela, que naquela época eu já falei que era um pouco exagerada. Mas se o Campos Neto arregasse, falasse desde o começo, quer saber, eu vou fazer o L também, todo mundo tá fazendo. A gente agora, o Paulo Guedes teria acertado na mosca. E modéstia à parte aqui, Rodolfo Mariz, acho que o Paulo Guedes é um dos grandes nomes da economia no país, tá? Uma opinião minha. Mas, Márcio, meu amigo, como é que você vê esses boatos relacionados ao Campos Neto e também ao Gabriel Galípolo? Tá. Ô, Rodolfo, vamos organizar aqui, né? Claro. Os juros a 13,75, eles não são escandalosos, eles são pornográficos. Hoje a gente tem, nesse país... uma das taxas, a mais alta taxa de juros do planeta. Então, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, tendo o privilégio da audiência desse claro, por favor. Tá vendo a gente agora, tenta ir, vai ao banco, você está precisando de um dinheirinho, chega lá, fala pro gerente, escuta, me empresta aí 10 mil reais. Aí, você vai ver quanto você vai pagar. Graças a essa taxa monstruosa de 13,75. Agora, vamos lá. Na relação dos diretores com o presidente do Banco Central. Primeiro que eu acho que o presidente, o Campos Neto, está cometendo um erro grotesco, um erro crasso. Primeiro porque todas as variáveis micro e macroeconômicas, elas estão no sentido convergente de baixa de juros. Certo. Então eu já poderia ter feito isso há 2 cupons atrás, né? A outra coisa é, o Gabriel Galípolo, ele foi colocado no Banco Central exatamente para sensibilizar
a diretoria do Banco Central que esses juros estão pornográficos. Certo. Não é que ele não pode falar. O diretor do Banco Central, ele só não pode falar na semana da reunião do cupom e não pode falar sobre a taxa. Então, ele não é uma discussão aberta. Mas, aqui entre nós, Rodolfo, Por favor. eu não sei quem nesse país, foi a primeira vez que eu ouvi do Alessandro uma coisa que eu não concordo com você na íntegra, Alessandro. É absurdo que alguém concorde com 13,75, onde todos os números macro e microeconômicos apontam para baixo. Mas eu não concordo, Então não Marcelo. dá. Não Mas dá. eu só tô apontando o culpado. Você que não falou, é o tá Campos gravado. Neto. O culpado é o presidente. Ele O falou culpado que é não o concorda. presidente. Escuta, o Banco Central é independente. Olha A só. autoridade monetária é independente. Deixa eu trazer um dado interessante. E não pra tô você aqui. defendendo o presidente. Não, mas tudo bem, mas vamos lá. Eu quero só colocar um ponto aqui. Em setembro do ano passado, 21/9/2022, a taxa de juros estava também em 13,75, ok? E o Lula, em sua campanha, falou que, caso ele fosse eleito, ele não ia se meter no Banco Central porque ele apoiava essa taxa de juros e, principalmente, apoiava a presidência do Roberto Campos Neto. E acho que não tem que se meter, viu, Rodolfo? Não, tudo bem. Não, tem que se meter mesmo. Tudo bem, mas aí a gente vê assim, a mesma taxa de juros sendo criticada nesse momento por quem, há um ano atrás, o apoiou. É exatamente isso. Será que não há um equilíbrio na economia por conta dessa taxa de juros? Mas ele apoiou por causa que o Bolsonaro era contra Só um também. segundo, eu sou apenas um apresentador, não sou economista, tá? Eu tenho que ler o que está na pauta ali e tentar trazer o meu Você é próprio um lado. bom economista. Eu quero dizer assim, porque se houve uma defesa no passado e agora há um ataque. Ele defendia os juros por causa da economia e por causa da taxa de inflação. Sim. Só que agora ele é contra. E o raciocínio do Lula e talvez de Os números muitas são pessoas... diferentes. Me Os números são explica, diferentes. quais são os números que são diferentes? Os números, naquele momento, naquele cenário, Ok. eles não mostravam viés de baixa. Hoje, nós temos números já comprovados que justificam uma taxa em torno de 12. Então, a gente está quase 2 pontos acima. Ou seja, nós estamos muito fora da realidade. Eu não tenho nada contra o Campos Neto, nem o conheço. E acho o seguinte, a autoridade monetária é independente, mas a autoridade monetária não pode ser independente do bom senso. Compreendeu, Rodolfo? Eu compreendo, Então, claro. O que ele tem que fazer é... Você está me dando uma aula aqui, com toda a humildade que eu sou tenho eu. aqui no meu humilde coração. Eu coloco na mesa para a gente debater e aprender. O cenário é totalmente convergente para baixar a taxa de juros. Agora, não dá para continuar um juros dessa altura, porque o pobre, que é o pobre que sente, que é quem precisa daquele dinheiro, que precisa pagar os recebíveis, que precisa antecipar recebíveis, que precisa do dinheiro que o banco ajuda lá no final do mês, a taxa é muito alta, Rodolfo. A gente não consegue avançar na economia com essa taxa desse tamanho. Só um detalhezinho. Perfeito, Márcio, muito bom. Os juros real, o Brasil está em primeiro, mas juros nominal é a Argentina, né? Que está com 97%. Só para equalizar. Mas também com a inflação de 200. Exato. Por isso que é o juros real, né? O Brasil está na frente. Agora, o argumento do Campos Neto, isso foi muito interessante, a gente também tem que lembrar que tivemos deflação ano passado, né? Em dezembro, principalmente. Teve um contexto favorável para a queda de juros, mas o Campos Neto não achou que foi suficientemente justificável. E ele não achou também que isso iria se sustentar a médio prazo. Mas eu acho que o argumento dele não é nem esse. O argumento dele é o seguinte, não estou dizendo que eu concordo, é o que ele diz. Sim. Porque fica todo mundo falando, a inflação está sob controle, estamos com deflação de novo. Ele fala, eu não estou preocupado com inflação. O juros está alto por causa da questão fiscal. Porque o governo está devendo, porque ele gasta mais do que ganha, e ele corre atrás de pegar dinheiro emprestado. Então ele chega primeiro, pega todo o dinheiro emprestado, e o dinheiro que pode ser emprestado à disposição de todo mundo fica pequeno. Ficando pequeno, os juros ficam mais altos. Ele diz que não é por causa da inflação, é por causa da oferta de dinheiro que se reduz e faz o dinheiro ficar mais caro pela lei da oferta e procura. A grande máquina. Ou seja, máquina. a gente está num bom momento de baixar a taxa, até porque a gente já tem aprovada a reforma, a gente já tem o arcabouço que já está praticamente aí Nós passado. não temos alíquota ainda, tem que pensar nisso. Mas o que a gente não tem é um governo econômico.
Então, por A esse gente não tem um argumento governo dele, O problema é que ele não dá o exemplo. O Palumbo tá aqui, o Palumbo tá lá, ele tá não dá o vendo. exemplo. Quando o Roberto Campos Neto falou isso, que a taxa de juros não tá alta por causa da inflação, é por causa da questão Ninguém fiscal, entendeu. aí eu falei, então não vai baixar nunca, né? Vai ficar certo. Agora, vocês Depender dele, Daniel, vai agora, ficar eu acho que Por favor, Paulo, o Lula por favor, ele tá Paulo. adorando isso daqui. Ele tá adorando. Porque existe um Lula antes de ganhar as eleições e agora. Tudo que ele falou lá atrás para ganhar as eleições, ele tá fazendo o oposto agora. Não ia colocar um amigo no Supremo, não ia interferir no Banco Central e toda hora interfere. Ele deve estar adorando essa briga. Se houve ou não esse boato, se é boato ou não, eu não sei. Eu não sei. E o pobre realmente é o que mais sofre com isso. Mas o governo que se diz pai dos pobres, ele tem que dar o exemplo. Ele não pode ficar nessa gastança desenfreada de dinheiro público. O dinheiro público não foi feito para isso. Enquanto os deputados estão enchendo seus mandatos de emendas para aprovar projetos de interesse do governo, 200 mil para movimentos do Sem Terra, e 7 bilhões para aprovar uma emenda, 1 bilhão e 700 para aprovar outro projeto de lei, a gente vê essa briga aqui. E quem que perde com isso? É o povo, sempre que é o povo que se ferra. A verdade é essa, é o povo que se ferra. O Negão sempre usa o exemplo do povão. E ele tem razão. Sempre quem vai se ferrar nessa briga é o povo. Você vê que é uma discussão que abre um leque aqui, porque todo mundo trouxe uma informação interessante aqui. Eu fiquei muito impressionado com a informação que o Márcio deu, porque os números podem ter aumentado. O meu grau de comparação está com a mesma taxa, com o mesmo índice de inflação do ano passado, e com a taxa de juros também, 13,5%. Praticamente 75. Um ano aí de setembro, 13,75%. Só que os números mudaram. Há, de fato, uma deflação. Teria um contexto favorável, mas Teria ele um diz contexto que é por causa da favorável. questão fiscal, então ele vai ficar eternamente. E também O Brasil e o fisco, uma né? referência, o Rodolfo, uma referência para o Banco Central mexer na taxa de juros para cima ou para baixo é o contexto mundial. Também. Ou seja, Mas nós o estamos tendo contexto uma guerra mundial que hoje influencia, né? também Principalmente a guerra na Ucrânia, é um tá contexto influenciando. positivo para baixar. Hoje a gente tem um Então, contexto positivo. Hoje nós temos um positivo. Eu justifica também. Eu discordo um pouquinho do Márcio em relação ao grau de importância, que nem ele citou as grandes varejistas que estão precisando. Até a gente teve uma senhora lá que é dona de um grande magazine, que conversou diretamente com o Campos Neto. Eu já vejo um outro problema, que eu vejo o empresário que segura a grana. Que esse que é o problema, porque hoje o empresário ele faz uma conta simples. Eu abro uma nova filial com esse dinheiro que eu tenho aqui, onde eu vou ter que contratar funcionário, onde eu vou ter que ter uma outra demanda, ou eu pego e seguro esse dinheiro num fundo parado aí da vida que vai me render aí 12, 13% ao mês por causa que a taxa também tá grande. Não é, a gente tem que pensar também no cara que vai pegar empréstimo? Tem. Mas pensa só, cada empresário que tem seus 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões guardados, e ao invés dele botar isso daí para gerar mais emprego, porque, meu amigo, gerou emprego, todo mundo vai gastar, entendeu? Ali da pessoa que tem o cargo mais baixo ao presidente da empresa, todo mundo vai estar gastando seu dinheiro. Uma filial a menos que se fecha, muitas pessoas a menos no mercado de trabalho, são muitas pessoas a menos na roda monetária do Brasil. Isso, para mim, me preocupa muito mais. Porque a taxa tem que baixar para que esse cara olhe e fale assim, não vale a pena eu manter esse dinheiro parado aqui, é mais lucro eu pegar e montar uma nova empresa, uma nova filial ou investir em outro comércio, porque assim você vai criando mais empregos. Dá uma amassada na Perfeito. E tem uma coisa, só complementando. Só para terminar? 10 segundos, vamos lá, Márcio. Só complementando, o Alessandro, trava a economia. Isso. Trava tudo. Juros altos, trava a economia. Na verdade é para travar. E é né? um problema seríssimo. E a gente não pode nem merece viver com a economia travada. É bravo. Assunto aqui da economia que não vai faltar. Nós vamos pautar outras vezes e outras vezes. Você que está assistindo Linha de Frente sabe que ainda vai dar muito pano para manga esse assunto. E olha só, o ex-deputado federal Jean Willis, que deve ocupar um cargo de assessor de planejamento na Secretaria de Comunicação Social, já é alvo de fogo amigo no Palácio do Planalto, antes mesmo de assumir o posto. Nos bastidores, boa parte reclama de seu jeito agressivo nas redes sociais, que pouco ajuda na promessa de Lula de pacificar o país após os anos de intrigas políticas na gestão Jair Bolsonaro. Será que mesmo... Palumbo, o Jean Willis
Falou Jean Willis. Vamos chamar só de Jean, porque eu falo Jean Williams. É Jean Willis. Tem um nome tão bonito, tão delicado. E nas redes sociais ele parece um leão. Exatamente, né? Para um governo que está querendo pacificar, inclusive, a população para sair dessa polarização, dessa briga entre direita e esquerda. Você traz um ex-deputado e fica ofendendo um governador em rede social gratuitamente porque não concordou com a atitude dele, escolas cívicos militares. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Pelo que eu entendo aqui, o Eduardo é uma pessoa pacata. Aí ele é ofendido gratuitamente, a troco de absolutamente nada. O que isso vai ajudar o governo? Em nada. Vai colocar mais gasolina numa fogueira que já está altíssima. Então, para que trazer um cara desse? Para colocar mais fogo, para polarizar, para ter mais briga, para ficar esse inferno? Eu falo sempre e vou repetir. Quem está agora clamando por um atendimento público, municipal, estadual, federal, na área da saúde, por exemplo, que agora, nesse exato momento, tem alguém sofrendo numa fila de hospital público. E aí a gente fica vendo essa polarização que não acaba mais, direita e esquerda o tempo todo se degladiando. E o governo, ele fala que quer pacificar, mas traz um cara desse que comete uma estupidez a troco de nada, gratuitamente, uma violência gratuita. E agora foi representado no Ministério Público e provavelmente vai ser condenado aí com a asneira que ele falou num Twitter. Paulo, já que você citou o Eduardo Leite, vamos ouvir o que ele falou. Agora, quando o Jean Willis dispara também ataques a uma decisão que eu tomei como governador, que ele pode não concordar, pode ter outra visão, mas tenta associar essa decisão à minha orientação sexual e até a preferências sexuais, eu devo também entrar com uma representação contra ele. Aliás, fiz essa representação ontem, entregue ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, representando para que seja apurado pelo Ministério Público essa conduta, essa manifestação e tenha todos os desdobramentos que podem, né, ser uma ação do Ministério Público em relação ao Jean Willis por um ato de preconceito, de discriminação, de homofobia. Porque não interessa se é da direita ou da esquerda, não interessa a cor da bandeira que carrega, o que importa é que homofobia, preconceito, discriminação não podem ser tolerados. A sociedade que a gente defende é uma sociedade de respeito, de tolerância, em que as pessoas sejam julgadas pelo seu caráter, pela sua capacidade, pela sua honestidade, não pela cor da pele, não pela crença religiosa, não pela orientação sexual. Homofobia, venha do lado que vier. Preconceito e discriminação, venha do lado que vier. Da cor da bandeira que cada um segurar, não pode ser tolerada e por isso eu faço essa representação junto ao Ministério Público. Olha só, Eduardo Leite, você tem todo o meu respeito pelo seu posicionamento e pelo político que você está mostrando ser. Tá? Em um governo onde o amor venceu, ter de fato um Jean Willis do seu lado não é um bom negócio. Assim como não é bom negócio também o outro youtuber lá que toda hora manda um Twitter de ódio, de agressão e tudo mais. Ou seja, é uma palhaçada isso, negão. Para quem não sabe qual foi a frase que Jean Willis usou, né? Ele tuitou o seguinte, a respeito do Eduardo Leite, que disse que manteria o colégio cívico-militar lá no estado dele. Que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico, então... Gente do céu, você tem noção do quanto isso aqui é sujo? E ofensivo. Do quanto isso é ofensivo? E assim... É o representante agora até da comunicação, porque é para esse cargo que ele está indo trabalhar na comunicação do governo. Vai ser essa a comunicação do governo? O Eduardo Leite está certíssimo. Ele tem mesmo que representar ele, só que eu só acho que ele deveria ter pego um pouco... Tudo bem que ele é um cara mais pacífico, a gente vê que eu sempre brinco que ele é o nosso Trudeau, né? Ele é o nosso Trudeau, o nosso... O presidente lá da França, o Macron, ele é o nosso Macron. Ele é a representação de tudo que o establishment gosta. Se não fosse o Dória, acho que a força do establishment teria ido para cima do Eduardo Leite contra o Bolsonaro. Eu sempre cantei essa bola.
eu acho que ele pegou leve, porque hoje a homofobia é crime. Então ele teria que ter pesado muito mais nisso. Ele até fala no discurso dele que a homofobia não tem lado e tal, mas ele deveria ter enfatizado muito mais isso. Isso daqui é ridículo. E ambos Isso daqui são é triste. homossexuais, tá? Ambos são Exatamente, homossexuais. ambos são Vale homossexuais. lembrar isso, que ambos são homossexuais. Mas um não prega E o um ódio. é o Jean Willis, professor, sabe, já foi um deputado federal, deixou aí o seu marido para morar fora do país. Existe uma cultura toda por trás dele. E de repente um tweet desse, totalmente desnecessário, totalmente preconceituoso. Você não acha isso, Márcio? Ô, Dolfo, eu gostaria de responder isso de pé. Mas Eu vou dizer uma coisa pra você. sinta-se de pé. É a coisa mais monstruosa que eu já vi. Eu concordo aqui, em gênero e número e grau, com essa mesa. O histórico do ex-deputado Jean Willis é péssimo. Péssimo. E nesse retorno dele ao Brasil, eu acho que ele nem deveria ter voltado. Mas enfim, já que voltou, aquela história, né, negão? Tá, deixa. Então, o seguinte, acho que o governo faz um erro grotesco em convidar esse cavalheiro para assumir alguma posição dentro do governo. Acho que é um erro duplo quando coloca esse moço lá na comunicação, que precisa comunicar certo, correto e com discernimento. E, pior, acho que quando ele fala o que ele falou, que o nosso querido amigo Alessandro Negão acabou de dizer, contra o governador Eduardo Leite, isso aí, para mim, é o fim da picada. É homofobia. Homofobia é crime. E concordo, Negão. O Eduardo Leite deixou barato. Deixou barato. Desculpa, não dá para concordar com O Eduardo Leite... impensado louco desse. É que nós vivemos O um espírito dele Brasil, não é Daniel, nós beligerante, vivemos num né? Brasil que uma atitude dessa do Eduardo Leite deve ser aplaudida. Qual é o outro tipo de atitude que deveria ser tomada? Ele deveria ser preso, talvez, se nós tivéssemos um país um pouco mais sério? Então, pensando isso numa ótica de guerra de propaganda ou guerra de comunicação, já que a comunicação é o destino do ex-deputado Jean Willis, o Eduardo Leite ganhou de 10-0 nessa. Eu fico imaginando quem acharia que, nesse caso, o Jean Willis foi bem. Talvez só aquele apoiador bem raiz mesmo. Mas eu Fanático. acho, mais do núcleo duro ali. Mas em termos de comunicação, conforme a própria pauta aqui nos mostra, gerou desconforto até internamente, né? Dentro da própria comunicação do governo. Então, acho que, em termos de estratégia de comunicação, só faz sentido se ele está usando uma estratégia diferente, que é a estratégia do agente provocador. Se ele está tentando, talvez, aparecer na mídia e... Ele quer lacrar o tempo todo, né, Daniel? Ou levar, ou aparecer... Se o interesse era ser pautado no noticiário, ele conseguiu, talvez. Talvez ele seja um novo Janones. Existe uma pessoa participando muito comigo aqui, que é o meu diretor. Eu tô adorando isso, tá? Pode soprar no meu ouvido sempre. Ele falou, será que é um novo Janones? É o Janones com magistério. Então, a estratégia é parecida, né? Talvez a mesma estratégia. Mas eu não acho que é uma estratégia que nem mesmo o governo deve estar achando interessante, porque aparecer é uma coisa, mas aparecer com uma pecha de negatividade, aí você aparece comprometendo. Então, eu não sei. Talvez exista por trás disso tudo uma estratégia muito elaborada que a gente não conseguiu enxergar. Falei bem, falei mal, mas falem de mim. Falem mal, mas falem de mim. Aquelas 48 leis do poder, né? 48 leis do poder, exatamente. exatamente. Que é um livro famoso. Eu não sei, parece que ele está tomando a atitude do agente provocador, que ele está enxergando alguma coisa que a gente não enxergou. Porque, aparentemente, ele perdeu de 10-0 aqui. Mas se for esse também, viu, Daniel? Se for provocador, é um erro que não justifica o outro. E é um erro crime, do próprio né? governo. É um crime. Ele cometeu um crime. Ninguém pode Exatamente, compactuar com isso. Não vale a pena. Ele cometeu um crime. Sabe o que eu fico pensando, dá. Palumbo? Por exemplo, Márcio, para os meus amigos da mesa aqui, você que está em casa também, quem está definindo quem vai trabalhar na comunicação desse governo? Porque nós devemos lembrar também que o Felipe Neto foi cogitado para isso. Ele também não é um amorzinho de pessoa em seus tweets. É o tempo todo destilando ódio pela internet. Isso aqui não vai ajudar nada um governo que fala que quer apaziguar. Não ajuda em absolutamente nada. E o Eduardo Leite, ele foi um gentleman. Ele não tem um espírito beligerante. Talvez se tivesse falado para mim, ele ia receber uma outra resposta. Mas o Eduardo Leite, ele agiu certo.
ele está representando no Ministério Público, isso é crime, sim. Ficou muito feio pro Jean Willis, né? Willis, eu não sei nem o nome desse sujeito, também não faço nem questão de saber. Acho que não deveria ter voltado, o Márcio está certo, não deveria nem ter voltado para cá. Ele já chega causando confusão no governo que diz que quer apaziguar. Eu não acredito muito nisso, não, mas o governo fala que quer apaziguar o tempo todo. Então ele está com o inimigo, ele não precisa de inimigo para trazer um cara desse, para criar uma briga, porque não concorda com o depoimento, com a atitude do governador de querer continuar com as escolas cívico-militar, é no mínimo um absurdo. Então fica o tempo todo na internet destilando, vai trabalhar, sai um pouquinho da internet. É assim que eles vá medem, produzir, né? Vá trabalhar, pare com isso. Muito ajuda aquele que não atrapalha. Quem fala muito, peca muito e erra muito. Assessor de planejamento na Secretaria de Comunicação Social. Exato. Imagina como vai ser essa assessoria que ele vai dar, Negão. Assessoria da guerra. E vai ser, além de tudo, né? É um ótimo cargo, ele vai estar dentro ali da comunicação. Uma boa remuneração. Ele será o... todo mundo que ajudou a chegar lá, todo mundo agora está sendo beneficiado, né? Mas eu vejo que o Lula, que já está queimado por causa da própria língua, a gente vai até falar aqui mais para frente, ele agora tem até um apoio, né? Ele tem o apoio de um assessor que já vem queimando só pelos próprios tweets dele. Gente, a gente tem que parar para pensar numa coisa também. Como diz o dito popular. A gente tem que pensar numa coisa também. Beleza, Jean Willis é gay, Eduardo Leite também é gay, mas esse é o governo que grita aos quatro ventos, que é o governo do respeito, é o governo da diversidade. Da inclusão. Entendeu? É o governo da inclusão, apesar da gente não estar vendo muito isso, né? Já estão até tentando tirar as mulheres que são ministras, diz que é o Lula que tá brigando, porque senão, se fosse pelo próprio resto do governo, já teria tirado. Entendeu? Então, a gente está vendo a hipocrisia se torna, da mesma forma que eu disse no começo lá do Campos Neto, que o Lula pintou o quadro do Campos Neto, pintou ele como um monstro, esse monstro também da hipocrisia do governo começou ali pequenininho e já está tomando, já está se tornando já um megazord já aí, de tão grande. Rodolfo, tem uma coisa também que é interessante, né? O presidente Lula, de vez em quando, pega essas possibilidades e faz um tubo de ensaio, né? Joga na mídia para ver o que o público pensa e a reação geral da nação. Então, mesmo se for um tubo de ensaio... Você acha que ele pensa mesmo? Você acha que ele joga? Vamos pensar. Eu acho que ele já faz sem pensar. Eu acho que ele faz e fala, é isso, pronto, acabou. Eu acho que perguntar para ele hoje, falar, presidente, a senhora acha mesmo que o Jean Willis vai fazer um trabalho bacana lá na SECOM? Eu acho que a resposta dele vai ser negativa. Eu não acredito que o presidente Lula possa apoiar um negócio desse. Ele apoiou o Maduro, não vai apoiar o Jean Willis aqui? Será que ele faz uma coisa, outra coisa. Vamos jogar em campos diferentes. Será que ele faz que nem aqueles influencers que têm medo de dar opinião? Aí eles perguntam assim, gente, aconteceu isso. O que vocês acham sobre isso? Porque aí ele sente a temperatura da água, é isso? Não, eu acho que essa política, viu, Negão? A política tem muito isso, né? Às vezes... Você quer queimar alguém, você joga na mídia. Isso aí é meio que uma estratégia de marketing para quem... Você quer mandar alguém queimar alguém? Promova ele, né? Eu acho que ele... também. Entendeu? Ele foi um trapalhão, né? Às vezes fala assim, vamos colocar... da outra. O Márcio levantou uma estratégia de guerra, hein? Deixa que ele se mata sozinho. É isso. Se alguém não tá rendendo, promova essa pessoa que é... Sabe aquela história? Deixa que ele vai se matar. Eu me lembro que quando... O nome do Haddad começou a ser veiculado, apesar de não ter nada a ver com o tema, mas começou a ser veiculado para o Ministério da Fazenda. Não tem nada a ver com o tema, a pergunta que eu vou fazer ele jogou não tem nada ele jogou na mídia, fez um test drive. Fez o teste. Aí o pessoal foi, mas não foi e tal. Ele falou, bem, então, pelo jeito, a turma prova. Mas, enfim, voltando ao tema, que é o Jean Willis, com Y. O Y e W. Não tem aprovação de ninguém e eu duvido que passe. Daniel, a gente consegue estudar esse comportamento quando a gente fala de comunicação social, porque, na verdade, é um fenômeno do momento, a comunicação. Uhum. As pessoas que trabalham com comunicação, elas têm que ser, no mínimo, tá? Para não falar outra coisa que aparentáveis, saudáveis e, principalmente, diplomáticas, porque ela não fala só com um lado, ela fala com todos os lados. E o que o Jean Willis está fazendo aqui é bem típico de um governo separatista. Então, eu tô tentando até agora pensar o que justificaria isso, se às vezes é uma postura espontânea dele ou se tem uma estratégia. Talvez, uma que a gente não contemplou aqui ainda, mas que acontecia no governo anterior,
Às vezes, quando tinha uma coisa muito polêmica, assim, desagradável para o governo, o que eles faziam? Soltava uma coisa bem doida assim na mídia, desviava completamente o foco. Sim. E essa é a estratégia chamada de diversionismo, né? Que é você desviar a atenção. Será que ele não está tentando desviar o assunto para esse lado, para que a gente não preste atenção em outras coisas? Só se foi isso. Estratégia do Ronaldinho Fenômeno na Copa de 2002. É mais ou menos isso. Pra quem não lembra a estratégia do Ronaldinho, você tava na Copa do Mundo, você assistiu lá, eu sei que você é rico, você tava lá. Eu sei disso, eu sei que você tava lá. Eu sei que você tava lá. Vamos corrigir isso aí. Copa do Mundo é... Mas vamos lá, olha Eu assisti o jogo. Tem ótimos exemplos. A riqueza do Falcão. Tem ótimos O Ronaldinho Fenômeno tava com o adutor aberto. O adutor é o músculo que faz você bater de chapa. Sim. A mídia toda, a empresa toda tava lá, pô, vai jogar, não vai jogar, vai jogar, não vai jogar, vai jogar, não vai jogar. Na hora que raspar a cabeça lá, o que ele fez? Fez o cascão, Isso aí. Acabou, ninguém falava mais a lesão do Ronaldinho. Todo mundo só falava do cabelo cascão. Ele desviou o assunto. Não, estratégia. A estratégia. Esse é o exemplo do diversionismo. O exemplo do agente provocador é o Materazzi com o Zidane. Ele ficou falando da irmã, da mãe. Ele ficou cutucando o cara, forçando o cara a tomar uma atitude errada. Aí ele deu aquela cabeçada, foi expulso. Missão cumprida. Então eu não sei se é agente provocador, se é diversionista. Mas será que só o fato aqui do nosso deputado, do Leite, por exemplo, ficar a favor da escola cívico-militar foi um agente provocador? Não, nesse caso seria o Willis que provocou, que cutucou ele para ver se ele dava uma resposta errada. Ele não se sentiu provocado, ele foi lá e provocou. Ele seria o agente, ou como se fosse o Materazzi falando. Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que foi uma imbecilidade. Acabou ferrando mais o governo, que fica falando de amor, mas os seus assessores, os seus companheiros aí acabam pregando outra coisa, fica destilando ódio o tempo todo. Mas é uma ilustração pra galera pensar. Não, já deu outros exemplos. Você sabe que uma atitude dessa é muito cruel para o atual momento do país. Sim. A gente está vivendo uma polarização absurda e estamos vivendo uma intolerância generalizada, né? Hoje, para qualquer coisa que você tem uma opinião, você já é intolerante na opinião contrária, né? No controverso. Eu acho o seguinte, que a gente precisa, principalmente essas pessoas que são governantes, que realmente detêm o poder, elas precisam pensar duas vezes antes de fazer um negócio desse, porque, como você falou, Daniel, só instiga, né? Apagar fogo com gasolina não dá, né? A fala tem muito peso. Mas olha, eu vou falar uma coisa com experiência própria. Quem tem esse preconceito é a própria esquerda. Qualquer coisa que eu fale contra esse governo, eu sou bolsominion. Qualquer coisa que eu fale contra esse governo, eu sou de direita extremista. Eu cansei de falar aqui que eu não usei a imagem do Bolsonaro para ganhar votos, nem para vereador, nem para deputado. Não usei a imagem de nenhum político. Eu tenho a minha opinião e muitas das vezes eu não concordo com a esquerda. Aqui na Câmara de Vereadores, algumas pautas eu cheguei a votar junto com a esquerda, principalmente quando queriam ferrar funcionário público. Que para mim não dá. Eu sou filho de professor, casado com uma professora, sou funcionário público, não dá para votar a favor de funcionário público. E pode me oferecer emenda, cargo, porque eu não mudo de opinião. Mas agora, esses mesmos vereadores que se tornaram deputados federais junto comigo, eu estou vendo votar a favor do governo. Então, isso para mim se chama hipocrisia. E quando você fala qualquer coisa, esse aí é bolsominion, esse aí é extremista. Isso não é verdade. Muitas vezes a esquerda prega esse ódio o tempo todo. Eles pregam o ódio, prega a desunião. Outro dia eu estava discutindo com uma deputada de cor negra, aliás, uma mulher muito bonita, diga-se de passagem. E eu comecei a falar, por causa de gente assim, ela levantou na comissão de segurança e me chamou de bandido. Quer dizer, eles provocam você o tempo todo, mas graças a Deus, a polícia talvez, eu mantive a calma e falei, gente que não defende bandido, é isso que eu quero dizer. Ela já quis levar para o lado do racismo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com aquilo que a gente fala, porque a esquerda, ela paga ali de bom samaritano, mas no fundo ela quer te dar uma punhalada pelas costas, esperando um erro seu para te crucificar. Talvez o Jean Willis tenha provocado o Eduardo Leite se manteve como um gentleman e quem se ferrou foi o próprio ex-deputado. Só um adendo aí, Palumbo. Vai lá, eu vou dizer o seguinte, então, eu tô aqui, eu vou te dar 10 segundos. Às vezes vem dos dois lados. Eu sou neutro, então posso falar. Então, eu acho que, às vezes, as provocações, elas vêm de ambos os lados e de outros lados também. Então, enfim.
E olha só, em entrevista dada ao portal Metrópolis, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria da Comunicação da Presidência da República, afirmou que o governo Lula não vai apoiar o PT na tentativa por concessões para ter canais de TV e rádio. Segundo Pimenta, abre aspas, o governo e o presidente Lula não tem nada a ver com isso. Fecho aspas. O ministro acrescentou que não vê sentido no pedido, já que, atualmente, existem 27 concessões de televisão e que, se a regra começar a valer para um partido, deve começar a valer para todos. Negão, eu quero começar com você porque eu falei exatamente isso. Paulo Pimenta, muito obrigado, viu? Glória a Deus pela sua vida, porque você assistiu esse programa e eu falei exatamente isso, acho que na semana passada. Foi na semana passada mesmo, a gente comentou essa ideia estapafúrdia aí do PT, de querer ter a sua própria TV, essa tara que esse povo tem por querer tanto ter uma TV, ainda mais hoje em dia, em tempos de internet. Por que não coloca as coisas no próprio canal do PT, no YouTube, ou então em toda... Hoje a gente tem Instagram, TikTok, Kawaii... Instagram, já falei, né? Facebook, YouTube, Twitter. O que não falta são canais de comunicação. Mas qual que é a jogada aqui? Qual que é a jogada? A jogada é a seguinte, pessoal. Hoje, com a TV digital, você chega em qualquer bimboca desse Brasil aqui. Então, aquele lugar onde a internet não está chegando, a TV está. E mesmo que sejam poucas pessoas assistindo, ainda é muitas pessoas em comparado a você, de repente, não ter uma internet ali. Às vezes a gente vê os números assim de internet, quantas pessoas tem no nosso WhatsApp e tal, e a gente tem assim uma falsa, uma ilusão, né? A gente tem uma ilusão de que, nossa, o Brasil inteiro está conectado. Mas não é bem assim. Aqui em São Paulo mesmo, você tem alguns lugares aí onde o 4G já pega ali chorando. Entendeu? Aí você imagina nos interiores da vida aí, você imagina em cidadezinhas pequenas, vai ficando cada vez mais difícil. E é por isso que eles querem isso, eles querem essa TV por causa disso. Agora imagina daqui a pouco PMDB pedindo, imagina o PSOL pedindo, imagina o PL pedindo e todos os outros, a nossa quantidade imensa de partidos que a gente tem aqui, cada um querendo o seu. Eu ainda não acredito que Paulo Pimenta vai brecar isso daí. Mas, entendeu? Já é uma sinalização positiva. É uma ideia mais Palumbo, idiota. olha só, o Paulo Pimenta, por enquanto, foi sensato, por enquanto ele colocou a mão na consciência e ele foi muito bem direcionado a falar de tudo isso, porque se a moda pega, Palumbo... Meu Deus, quem foi essa ideia idiota, né? A imbecilidade humana não tem limite. É o que o Negão falou, né? Daqui a pouco é o MDB, é PSOL... é não sei o quê, eles vão criando partido. Eu já chego a pensar mais lá na frente, lá, ó, vai ter dinheiro lá para essas TV, aí o partido no bolso deles, né? Absurdo. Tem TV Câmara, tem TV Alesp, tem TV Senado, não precisa nada disso, tem rede social. Agora não, vamos abrir uma TV PT. Tem as lives no YouTube. Tem lives no YouTube. Então é uma ideia idiota, né? É celeiro de idiotice. Ó, eu tô aqui em dúvida aqui, meu povo de casa, porque aqui de um lado eu tenho um gentleman aqui que fala baixo e que não entra em debate. Do outro lado eu tenho outro gentleman, mas que adora um debate apimentado. Daqui é o Negão, dois beligerantes, é isso? Mas eu tenho certeza que depois vai vir um debate. Porque você era a favor da TV, você era a favor, fala a verdade. Rodolfo, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu não sou a favor da TV. Começou com vou te contar uma coisa. Eu acho que é importante o seguinte, primeiro que a lei das concessões, ela deve ser seguida, seja para qual pedido, por qualquer partido, para quem quer que seja. Tem uma lei de concessões. Esse é número 1. Número 2, eu não sei, dentro das televisões, dos canais que já existem hoje, onde a gente vai encaixar mais canal, porque é tanta televisão, é tanta coisa, que a gente vai precisar de audiência, anunciando que nós vamos encontrar audiência. E o terceiro ponto é o seguinte... Eu acho que o Paulo Pimenta, ele tomou uma decisão correta. Eu acho que nesse momento o PT deveria estar fora de tentar concessão, uma vez que o presidente é do PT, né? E você tem lá o grupo que comanda a comunicação é do PT. Então, eu acho que deveria ter aí um bom senso. E sabe aquela história? De vez em quando você tem que dizer assim, olha... eu quero sair dessa... eu me isento aqui, não quero votar para isso. Ou seja, não dá. Acho que foi uma decisão do Paulo Pimenta muito inteligente, estratégica e que é benéfica nesse momento.
Bom, eu tenho 3 aqui argumentos pro mesmo caminho, no mesmo viés. Lembrando que o Negão ainda tem um pé atrás. Porque o Paulo Pimenta, pode ser que o Paulo Pimenta volte atrás, pode ser que entre nós. Eu não boto essa fé toda, não. Então, Talvez ele tenha jogado para ver qual foi a reação do... Daniel, eu sei que você olhar é Vamos muito ver como é que o povo vai reagir. Daniel, eu sei que você olhar é muito analítico sobre todos os assuntos. A gente deve ver com bons olhos esse posicionamento do Paulo Pimenta, ou de fato, quando se trata de PT, a gente vai com o pezinho atrás. Eu acho que eu tentei ler pelo outro lado, mas eu não achei nenhum caminho de enxergar isso aqui e falar, tá errado, eles precisam conceder essas oportunidades aqui. Porque para mim, como todo mundo falou aqui, hoje numa era de internet, você investir nisso aqui fica um contrassenso. A única coisa que eu posso enxergar de benefício teórico aqui é eles acomodarem alguns amigos aqui. Não, a gente vai ter uma oportunidade para você aqui também, você nos apoiou, então vai ter um benefício, já que não cabe todo mundo, talvez, na máquina, né? Posso te dar um dado interessante, Claro. que talvez faça sentido nessa sua teoria, para você acrescentar? Sim. 62% da população do Brasil não tem a internet. Isso é um ponto favorável, talvez, para uma TV. Sim, Você está entendendo? Porque aí, se for entendi. aberta, chega para todo mundo. Com certeza. 62% dessas pessoas, muitos não têm nem telefone, mas 62% está dentro do quadro que não tem acesso à internet de verdade. Precisa do Wi-Fi. Se não tiver Wi-Fi, estiver no metrô, na rua, no ônibus, não tem acesso. Se não tiver um lugar com rede aberta, ele não tem acesso à internet. Com certeza. Uma TV pro PT satélite seria... vai, né? Aí é o satélite. De sinal aberto, todo mundo vê. Todo mundo vê. Entendeu? Entendi. Mas a gente tem que perceber também que o fato do sinal chegar lá não quer dizer que vai haver audiência. Isso é uma coisa. Porque hoje, mesmo na TV aberta, a concorrência é grande, né? Então, também tem relação custo-benefício. Qual o custo disso? Então, eu acho que você criar um canal novo, com um conteúdo mais ideológico, que muitas das vezes não comunica com as pessoas mais simples, às vezes eles falam isso, né? O pessoal mais à direita do espectro ideológico é elitista. Mas a esquerda é mais popular. Às vezes você vê que eles não conseguem comunicar com as pessoas mais simples. Então, eles vão investir muito dinheiro. Será que vai ter audiência? Será que eles vão conseguir se comunicar, falar a mesma linguagem? Qual vai ser a relação custo-benefício? Quanto que isso vai custar? A audiência será suficiente para atrair patrocinadores, publicidade? Quem serão os patrocinadores? Eu acho difícil. Eles ventilam, eles jogam a ideia aí, né, Negão, né, Paulo? Você que trabalha na televisão há muito tempo. Talvez a nossa mesa aqui, você é o mais antigo de televisão. Pode falar isso não. Não, tem nem habilidade. Talvez você tenha começado mais cedo, mais experiente. Mas é verdade, verdade. Um cara experiente. A gente sabe que não é assim, vou abrir uma televisão, vamos bombou. abrir aí. Oxe, cadê os patrocinadores disso aqui? Cadê os patrocinadores? Não é verdade isso? A gente acompanhou a quantidade de canais, televisões, né? Lembra da MTV? Ou seja... Você começou com o Ronivon. Ronivon antes de mim, Ronivon 1950. Ronivon 1950. Veterano. Aliás, um beijo, Rony, meu amigo, um dos caras mais competentes da TV que eu conheço. Sim. Agora, aliás, Ronivon, difícil. olha aqui, me chama que eu vou, viu? Tô... Aproveitando. Olha que eu dou uma entrevista, sei lá, vou fazer qualquer coisa lá. Dá um abraço nele. Eu fiquei praticamente 22 anos com o programa Companhia de Viagem. Mas eu vou dizer pra você, viu, Rodolfo, e aos amigos aqui, os colegas da mesa, é muito difícil conseguir audiência hoje. E mais difícil do que conseguir audiência é conseguir, patrocinador. Que hoje, principalmente com o advento das redes sociais e de internet, o online está extremamente forte. Vide Jovem Pan, que é muito forte, tem essa audiência fenomenal. Fenomenal. Aliás, parabenizar o Tutinha, né? 1 ano e meio já tá com essa audiência absurda. Parabéns a Parabéns, toda... Tutinha. E não é só o vocês, Tutinha né? que teve essa ideia, são os profissionais que trabalham Verdade. aqui. Né? Eu tô com um diretor que tá falando toda hora no meu ouvido aqui, me ajudando, me auxiliando a levar o conteúdo para vocês. Pessoal das câmeras, a técnica, a maquiagem que veio aqui. Por isso a audiência, né? Cara, é um trabalho coletivo. Quando a gente olha a audiência da Jovem Pan, a gente mede o sucesso pelo trabalho coletivo que aqui é feito. É sensacional isso. Sentar aqui e debater de uma forma democrática aqui, sem muitas papas na língua, mas com responsabilidade de fala. Eu acho que é isso que as pessoas querem, na verdade. A dificuldade que é você produzir um conteúdo de qualidade e cativar a audiência, né? Cativar a audiência, não é só porque te deram uma concessão que o negócio vai dar certo. Exatamente. Lembrando que muitas empresas de televisão também, né? Muitas TVs fecharam também por causa, literalmente, de audiência e patrocínio. Sim. Então, quando o PT ventila que vai abrir uma TV PT, uma TV... É só para ver como vai reagir o mercado, né, Negão? Também acho.
É aquela jogada, né? É a cara desse governo, né? Ficar jogando conversinha aí para sentir a temperatura da água. Era óbvio que isso daí ia acabar não passando, porque o principal argumento de não passar é que, assim, abriu para um, tem que abrir para todos. Ou vão assinar, porque se não abrir para todos, vai estar assinando o cheque lá de ditador. E isso o PT não vai querer agora contra eles, né? Então, eles vão continuar sempre nesse lenga-lenga, sempre colocando uma coisinha a mais, sempre um falando e não comunicando com o outro, que é outra marca desse governo também. Às vezes o Lula fala uma coisa, depois vão perguntar pro Haddad, o Haddad não estava sabendo, depois perguntam pra Tebet, a Tebet fala, pô, tem certeza que ele... Entendeu? Não existe uma harmonia. Perguntaram, né, pra Marina Silva, e o gachiço lá? Que gachisto? Ela não estava nem sabendo, tadinha. É uma comunicação. Às vezes o Lula fala o que já está na cabeça dele, assim, não avisa o pessoal. O pessoal deve estar em desespero. Quando ele não começa a ler, ele vai da cabeça dele. Agora vai vir uma bomba. Pegando carona no que vocês estão falando aqui, olha só, a deputada Benedita da Silva saiu em defesa de Lula após o presidente dizer que tem profunda gratidão pela África por tudo que foi produzido durante a escravidão no Brasil. Benedita afirmou que não leu sobre a declaração, mas defendeu o petista. Ela afirmou que, abre aspas, Lula sabe que o Brasil tem uma dívida enorme com a África, fecho aspas. Vou começar com você, tá? Porque quando fala África, geopolítica, vem a escravidão e a fala do Lula. Talvez, é o que acabamos de falar isso aqui. Talvez o Lula fala uma coisa, o outro não está sabendo, ou ele é mal interpretado. Eu vi e eu não achei ofensiva a fala. Sinceramente, eu não achei nada ofensivo. Ele simplesmente falou, talvez de uma forma que nem todo mundo conseguiu entender, mas ele quis fazer ali um elogio ao povo da África, à colônia africana, à colonização africana no país, enfim. Então, isso aqui funciona como um estudo de caso. É claro que ele está fazendo uma fala positiva, é claro que é um agradecimento, é claro que não teve nenhum problema nisso aqui, você consegue ver a intenção por trás da fala, ele está ali numa solenidade que é realmente demonstrar, mas às vezes, pela maneira como a frase foi colocada, abre margem para interpretações diferentes. Talvez ele tenha se enrolado nas palavras. Tenha se enrolado. Isso é bom para a gente jogar essa mesma regra para tudo e ver quantas polêmicas não foram apenas, não uma intenção do coração de prejudicar ou ofender, mas uma frase mal colocada, né? E se ele pode ter uma boa intenção, mas colocar mal a frase, e a gente pode dar a ele um crédito, falar, não tem nada demais, a gente deveria praticar mais isso com as outras vertentes também, com quem a gente não concorda. Esse é o grande ponto, Daniel. Você tocou no ponto, né, Paulo? Que, por exemplo, nós temos que relevar a idade do Lula, 77 anos. Não é fácil ser presidente de um país, ainda mais no Brasil, com todos os problemas que nós temos aqui, sabe? Existe uma demanda física e uma saúde mental, sabe, que não é para qualquer um. Entende? Não é pra qualquer um. Tendo em vista tudo que ele já... Eu não tô defendendo aqui, tá, gente? Presta bem atenção, eu tô colocando uns fatos aqui, mesmo que esses fatos vá de acordo com o que eu vou dizer aqui do Lula. Porque, assim, de 77 anos não é fácil ter um país nas mãos, não é fácil lidar com o que ele tá lidando, com mais de 30 ministérios. Só que, quando a fala vem do lado oposto, as pessoas também devem entender da mesma forma e colocar a intenção da fala. Não é isso que você disse, Daniel? Concorda? É isso. Exato. Agora, o silêncio da grande mídia é estarrecedor, né? Porque já vamos chamar de bolsominion de novo. Se fosse o Bolsonaro que tivesse falado isso, como estaria a grande mídia? Eu não vi uma declaração do ministro dos Direitos Humanos. Tá todo mundo quietinho, caladinho e talvez muito constrangido com a fala dele. Não sei se foi intencional ou não. Com certeza ele fez aqueles discursos de improviso que acaba ferrando todo mundo que está ao seu entorno, mas ali talvez ele revele o que está no coração dele. Ele fala um monte de bobagem o tempo todo, essa não é a primeira vez e nem vai ser a última. Só que se fosse o antigo presidente, eu não estou aqui defendendo ninguém, não. Ou qualquer um de ele direito, seria massacrado por dias. Agora, aqui estão passando um pano, né, Negão? Não é isso? Não foi dias, não. Seriam anos. Exatamente. Tem declaração dele que foi 4 anos. Vamos só organizar a fala aqui que o Marcos queria falar primeiro, Negão. Com você, Marcos. Tá bom? Sem problema. Eu acho que, ao contrário do que você falou, Paulo, eu acho que o presidente foi muito feliz, porque ele fez uma parada estratégica para abastecimento da aeronave no retorno da Europa e teve lá, parece, 1h40, 2 horas, em Cabo Verde, junto ao presidente, e ele, que ser gentil,
e quis fazer uma homenagem ao povo africano, que tem uma correlação com o nosso país espetacular. E ele disse essas palavras, e eu acho que ele foi feliz. Eu acho que às vezes o presidente exagera, assim como eu acho que o Bolsonaro também exagerava, o presidente Lula também exagera. Então, não estou tirando aí, não estou passando E ele pano, foi não. feliz, eu discordo Agora, de você, mas que ele teve uma boa intenção, aí eu concordo. Acho que infeliz, não, ele foi infeliz Mas na aqui no fala Brasil, dele, mas ele teve uma boa intenção. Né? Para quem conseguiu entender a intenção por trás da frase mal colocada, das palavras mal colocadas, vai entender que ele teve uma boa intenção, mas ele não foi feliz na oração dele. Eu acho que o importante é o seguinte, o que vale é a intenção. Acho que a intenção foi boa, o momento foi bom e a audiência importante. Porque é um país africano. E você subiu a mão, eu falo, tem agora. Não, tranquilo, porque o negócio tá olhando, você vai falar o próximo. Então, eu acho que para o povo africano, esse sonido, né, essas palavras, elas foram bem recebidas. Então, eu vou colocar ali na coluna de acertos do presidente Lula. Negão, por favor. O povo africano precisa de muito mais do que palavras. Em 2003, 7 de novembro de 2003, matéria da BBC, uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o discurso, um aninho só de mandato, hein? Um aninho, tava desvinjando ainda, ó. Uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o discurso de despedida da viagem à Namíbia provocou constrangimento na comitiva brasileira. Olha que frase emocionante aqui, ó. Quem chega em Windhoek, acho que é assim que fala, não parece que está em um país africano. Poucas cidades do mundo são tão limpas, tão bonitas arquitetonicamente e tem um povo tão extraordinário como tem essa cidade. Obviamente ele está elogiando a cidade, mas ele está elogiando da mesma forma que a Chiquinha elogiava o seu Madruga. Entendeu? Ele defendeu, da mesma forma que a Chiquinha defendia o seu Madruga, o Lula foi lá. Gente, pra quem não lembra, como que a Chiquinha... Eu vou na mesma linha. As palavras podem não ter sido bem escolhidas. As palavras... Um vinho? Você quer alguma coisa? Não escolheu as palavras. As palavras não foram bem escolhidas. Sim. Mas, volto a dizer, a intenção foi boa. Até aí em 2003. Ele tentou. Ele quis elogiar. Ele elogiou. Agora, sabe o que acontece? Olha só, só para encerrar, Rodolfo. Só para encerrar, Negão, por favor. Só para encerrar. Há um equívoco acontecendo do lado direito da força, que é de querer repetir o que o pessoal de esquerda fez. O Lula, ele não foi racista. O Lula, por diversas vezes, ele não foi homofóbico, da mesma forma que o Bolsonaro não foi. E o pessoal de esquerda sabe disso. Mas eles utilizaram dessa narrativa durante 4 anos, martelando para que... E esse é que é o grande problema. Você usar pautas que são seríssimas, você usar a pauta racial, você usar a pauta dos homossexuais como maneira de você calar o seu adversário, como maneira de você extorquir empresas quando acontece qualquer coisinha, como maneira de tentar deturpar, denegrir o outro adversário, isso é horrível e a gente não pode cometer esse mesmo erro. É óbvio que o Lula foi infeliz nas palavras que ele usou, mas também é óbvio que essa não foi a intenção dele. Senão, gente, a gente vai estar sendo hipócrita. É simples assim, se a gente for lá imitar o pessoal lá, a gente vai estar sendo hipócrita. Perfeito, Negão. É outro assunto que vai dar pauta aqui, porque são as falas do Lula. Há uma boa intenção, eu entendo que há uma boa intenção por todas as coisas que ele fala, mas ele se perde um pouco nas palavras. E, como eu estou dizendo aqui esse programa inteiro, nós vamos ver muito disso ainda. Olha só. E o Ministério Público Federal no Distrito Federal decidiu arquivar uma representação criminal movida pela CPMI do 8 de janeiro contra o tenente-coronel Mauro Cid. Cid ficou em silêncio durante todo o seu depoimento ao colegiado. Por 42 vezes, o militar disse aos deputados e senadores que faria uso da prerrogativa de não se incriminar, concedida a ele pelo STF. Em seu parecer sobre o caso, o procurador Caio Vaes Dias não viu abuso do direito ao silêncio por parte do tenente-coronel. Deputado Palumbo, você que está sempre... delegado Palumbo... Sim, eu estou esperando para falar aqui. Você que está sempre lá no plenário... Ufa! Graças a Deus, uma decisão sensata
É direito de quem está sendo investigado, de quem foi denunciado, de quem está sendo interrogado, permanecer em silêncio. Isso está na lei. E a lei não fala que você só pode permanecer em silêncio durante 1 ou 2 perguntas. Se você quiser ficar o interrogatório inteiro calado e não responder absolutamente nada, é direito seu. E aí eles fazem uma representação sem pé nem cabeça. Confesso que eu fiquei um pouco apreensivo, porque nesse país aqui estão passando por cima das leis, da Constituição, com decisões que muitas vezes vai ao arrepio da lei. Aqui eu fiquei feliz, porque é direito dele de ficar calado, não só dele, mas de qualquer pessoa que esteja sendo interrogada, que foi denunciada, que esteja numa CPI, na posição de investigado. Então, foi cumprida a lei. Se ele quiser ficar calado por 5, 10 horas, não responder uma pergunta ou não responder 200 perguntas, é direito dele. Nesse caso, a lei foi cumprida. Perfeito. Olha só, gente. Eu tenho 1 minuto para cada um agora. Nós temos 1 minuto. Eu vou dar 1 minuto para cada um na mesa e eu vou rodar no sentido horário. Então eu vou rodar com você, Alessandro Negão, sobre esse assunto. Mauro Cid foi para a CPI para ser massacrado, para ser pisoteado, para ser apedrejado. E o pessoal foi lá e fez uma representação pelo simples fato dele ter usado um escudo, que é o escudo dele ter o direito de ficar calado. A representação nada mais é do que querer acusar ele de abuso de usar o seu escudo. Simples assim. Márcio, é o direito dele ter ficado calado, agora há uma representação. É meio estranho isso, né? Porque estão privando do direito dele ter direito, é isso? Mas você quer ver uma coisa pior que isso? É quando essas comissões, quando o depoente vai lá e as comissões sabem que o cara vai ficar calado, eles têm lá, né, um despacho do STJ permitindo isso, e as comissões aceitam essa situação que é simplesmente inacreditável. É uma situação tão ridícula, viu, Rodolfo? Eu acho o seguinte, o depoente vai lá, recebeu o indulto do STJ para ficar calado, cancela. Por quê? Fica aquele pessoal lá fazendo as perguntas. É quase um habeas corpus, né? Não, é um habeas corpus. O cara fica calado. Jogo diferente. E as pessoas que estão lá na comissão fazem papel de bobas. Então, eu acho o seguinte, tem que acabar isso aí. O cara conseguiu o indulto, esquece, ele não vai falar. Por que vai trazer, levar o cara lá, que é, sabe? Lacrar. É tempo perdido, energia desperdiçada e uma imbecilidade absurda. E o que nós vimos também, além da imbecilidade, é isso? Imbecilidade. Eu travei essa língua, mas é isso que ele falou, tá? Obrigado. Vocês também estão soprando no meu ouvido, eu não vou conseguir falar essa palavra e nem vou atrapalhar o tempo do programa. É isso que ele falou. Além disso, houve também ali um abuso de poder de vários parlamentares, né, tentando colocar palavras na boca deles, ele que nem tinha falado nada, colocando coisas, atribuindo coisas à fala dele. Gente, pra quem assistiu, foi um show de horrores. Show de horrores. Quem acompanhou a história norte-americana recente, a gente tem um caso do general Michael Flynn nos Estados Unidos, que disseram que ele estava tendo umas conversas estranhas com o embaixador russo nos Estados Unidos e tal, e aí acabou que o FBI chamou ele para um depoimento. Nesse depoimento, no meio de tantas falas confusas, ele acabou dando uma informação errada. Só que quando você dá uma informação errada numa corte assim da lei, lá eles chamam de perjury, né, que é perjúrio. E aí dá problema. O general americano, não me lembro se 3 estrelas, foi para cadeia por causa disso. Então, realmente, no meio de tantas perguntas, mas você num contexto assim de uma corte ou equivalente à corte, no caso de uma comissão parlamentar, se o cara se confunde, ele pode ter um problema bem complicado. Então, por isso esse falatório todo, tentando levar o cara a falar alguma coisa que não tem a base factual e sobre para ele, né? Então, é um jogo de xadrez ali bem complicado. Tentando persuadi-lo a falar, né? Isso é comum num interrogatório? Comum. Eu já interroguei diversos presos, ele tem direito constitucional de ficar calado. A gente conseguindo ali as perguntas, ele fica calado e segue o jogo. Agora, querer impedir um direito que é constitucional, dele não se autoacusar, dele não responder uma pergunta que está na lei, isso é absurdo, né? É uma imbecilidade sem precedente isso. Negão, quero te ouvir mais por 30 segundos em relação a esse caso, porque a gente estava falando sobre o abuso de poder. Você acompanhou também esse caso, você falou bastante desse caso no seu canal, que eu acompanhei.
tinha muitos deputados ali que estavam colocando palavras na boca dele, mas a grande maioria ali não estava, desculpa o termo, estavam cagando para Mauro Cid. A maioria que estava ali estava ali. Crianças da sala. A maioria que estava ali estava preocupado com o seu videozinho que ele ia emplacar na sua rede social. Era esse o quadro que foi pintado ali. Como o Marcião falou, a partir do momento que eles já sabem que ele não vai abrir a boca, fazer esse carnaval todo é muito mais para você ter aquele seu momento de, olha, pessoas que votaram em mim, eu estou atacando o ex-presidente, eu estou batendo em Mauro Cid, e aí ficar bravinho porque o Mauro Cid resolveu desviar das porradas que estava tomando, simplesmente usando o seu direito. Olha que doideira, ele estava usando o seu direito ao silêncio, e aqui era uma espécie de tá abusando do poder, está abusando do direito, né? Não, absurdo. Abusando do seu direito de ficar calado. É um tremendo absurdo isso. E como eu disse desde o início desse programa, não vai ser a primeira e nem a última vez. Tem muita coisa. Muita coisa a esse respeito ainda, tá bom? Quero agradecer aos meus amigos aqui pela primeira vez comigo, espero que você volte mais vezes. Obrigado, então, Rodolfo, Paloma, obrigado. Daniel Lopes. Obrigado. Essa mesa não é nada sem vocês aqui, meus amigos. Muito obrigado, viu? E essa enorme audiência de vocês aí, seus lindos. Muito obrigado. Jovem Pan, jornalismo independente. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.